Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia! Hoje vamos falar sobre escravidão. A libertação dos escravos. A escravidão teve início no Brasil porque os portugueses precisavam de mão de obra para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, na mineração e mais tarde na cultura do café. Muitos índios foram escravizados, mas a maioria de cativos era de negros trazidos da África. Então, a escravidão teve início no Brasil pelos portugueses, pois eles precisavam da mão de obra, e a maioria dos escravos eram trazidos da África. O comércio de africanos era muito lucrativo para os portugueses. Os africanos eram transportados nos chamados navios negreiros e depois vendidos ao chegar no Brasil. Então, esses africanos trazidos da África vinham em navios, chamados navios negreiros. E muitos desses navios não tinham condições legais, pois vinham muitos negros nesses navios, muitos africanos, e muitos deles não conseguiam chegar aqui vivo. Muitos deles morriam no caminho, pois esses navios eram de condições precárias. Então, esses navios eram chamados de navios negreiros. Esses escravos trabalhavam muito, eram maltratados, não recebiam salários, não tinham direito. Então, esses escravos só trabalhavam, não tinham direito a salário, não tinham direito nenhum, porém, eles só trabalhavam. Moravam nas fazendas, em barracões chamados senzalas. Então, esses escravos, esses africanos que eram trazidos da África, eles moravam em barracões chamados senzalas e moravam todos juntos, moravam todos no mesmo lugar. E as condições também não eram boas. Muitos escravos fugiam das fazendas e formavam agrupamentos chamados quilombos, onde conseguiam viver livres, mas os quilombos eram alvo de ataque dos fazendeiros. Então, o quilombo foi o lugar onde os negros, os africanos, encontraram para poder se refugiarem desses senhores de engenho, para eles serem libertos, para eles ficarem livres. Mas a maioria das vezes, esses quilombos eram encontrados e sofriam ataque desses senhores de engenhos. Alguns brasileiros, chamados abolicionistas, começaram a trabalhar pela libertação dos escravos. Entre eles temos o poeta Castro Alves, o jornalista José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças, Antônio Bento, Rui Barbosa, José Maria da Silva Paranhas e outros. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos do Brasil. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel fez uma lei que libertava todos os escravos do Brasil. Então, a partir desse dia, todos os escravos, todos os negros passaram a ser livres no Brasil. Cultura. A cultura africana influencia muito em nossos costumes, na alimentação, na música, na dança e na religião e na arte. Então, muitas culturas que temos hoje foram trazidas da África, foram trazidas com esses negros que vieram ser feitos de escravos no Brasil. Por exemplo, a feijoada, a capoeira. Essas são algumas culturas que vieram da África para o Brasil. Vidas negras importam. Quem acompanha as redes sociais verão os constantes protestos atuais na luta contra o racismo. Então, nosso trabalho de hoje é pesquisar sobre esse movimento, o que ele gerou, a importância e sua opinião. Elabore um texto com o título Vidas Negras Importam. Escreva seu nome e a data. Então, espero que vocês façam um trabalho bem importante sobre vidas negras importam sim, pois todos nós somos iguais, diferente de cor, de raça. Todos devemos respeitar uns aos outros. Não importa se a minha cor de pele é diferente da sua. Todos nós devemos ter respeito um com o outro, porque as vidas negras importam sim. Bom trabalho, fiquem com Deus. Beijos.